Fala, mestres! Sejam bem-vindos ao meu canal novamente. Meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de criptomoedas há pelo menos 200 mil anos. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a tentar descobrir sinais, identificar sinais do mercado de quando ele está buscando um topo ou quando está iniciando uma formação de um topo, uma reversão majoritária de tendência, para você se dolarizar ou converter as suas criptomoedas em reais para tentar pegar e recomprar mais abaixo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta desse tipo de vídeo, já compartilha com seus amigos, deixa o seu like, se inscreva no canal que mais cresce no Brasil e tamo junto! Vamos, o negócio é o seguinte, uma das coisas mais complicadas de você descobrir no mercado de criptomoedas e qualquer mercado de investimentos voláteis é você descobrir fundos e topos, tá? É uma coisa que é muito complicada, muito difícil, porém podemos lançar mão de alguns sinais e de alguns instrumentos do mercado para a gente conseguir tentar antecipar topos quando eles começarem a acontecer e de fato proteger o nosso capital de quedas majoritárias. Esse tipo de conhecimento ele é bem interessante, bem importante para justamente a gente descobrir, por exemplo, possíveis preços de reversão da Link, que vem crescendo exponencialmente ao longo do primeiro semestre desse ano e há bastante tempo. Então, como é que a gente vai fazer para descobrir onde é o topo e por que a gente não deve se antecipar tentando descobrir topos que ainda não aconteceram? Então, para isso, a gente vai reagir ao mercado no momento que, de fato, o topo chegar lá e acontecer. E aí sim a gente pode pensar na possibilidade de virar de mão ou, pelo menos, nos dolarizarmos para a gente proteger o nosso patrimônio e, ao mesmo tempo, poder ter a oportunidade de comprar o mais abaixo possível. Então, bora pro vídeo, vamos fazer isso aqui juntos, tá? Então, antes de começar, rapidamente, as top 100 criptomoedas aqui, Bitcoin continuou subindo bem forte, conforme a gente vem falando já desde o vídeo A Alta Infinita. Vou deixar o card aqui acima no vídeo para você ver quando eu fiquei totalmente bullish esse ano, né? E o Ethereum, então, a nossa maravilhosa Ethereum, está subindo sem parar também exponencialmente. Agora a XRP está subindo, vem também com bastante força neste presente momento. Enquanto o Bitcoin sobe e a Ethereum sobe, geralmente a Chainlink dá uma segurada. Ou ela segura o preço, ou ela cai um pouquinho. Ela começa um início de uma breve correção, para a gente poder até recomprar mais abaixo. Então a Chainlink pode ser um momento interessante de possivelmente sair dela para comprar Ethereum ou Bitcoin, se posicionar em ativos que vão subir, porque o que acontece com a Link? A Link, muitos investidores da Link possuem interesse em ter Bitcoins e Ethereum. Então, quando o Ethereum e o Bitcoin estão subindo, geralmente algumas pessoas que têm Link desfazem das suas links para entrar para o Bitcoin novamente. E justamente o Bitcoin continua subindo e a Link dá uma parada, dá uma estabilizada no preço. E aí é interessante ficar fazendo essa troca de vez em quando para tentar aumentar a sua quantidade de criptomoedas, né? ADA Cardano 2%, tá? Litecoin 8%, vem subindo bem interessante, né? Veio subindo bem mais forte aí com o Bitcoin hoje. Eu acredito também que o Litecoin, por causa da velocidade de transações, numa possível entrada massiva de dinheiro institucional ou dinheiro de pessoas no Bitcoin, por causa do travamento, congestionamento da rede do Bitcoin, eu acredito que as pessoas podem utilizar a Litecoin para fazer as transações e por isso que o preço dela também pode subir exponencialmente junto com o Bitcoin. Tesos está caindo um pouquinho, também é outra criptomoeda que nem a Link que geralmente cai quando o Bitcoin sobe, né? A Tron vem subindo 9% e várias outras aí criptomoedas estão subindo. E as de DeFi aqui, por exemplo, a Synthetix, ela deu uma quedinha, a Maker também está dando uma segurada e a Waves agora está subindo 11%, é um projeto bem interessante também, que já está ressurgindo da cinza aí também, tinha se desvalorizado bastante. E enquanto então essas altcoins que vieram subindo ao longo da semana sem parar, sem freio, justamente quando o Bitcoin volta a subir, elas tendem a cair um pouquinho ou corrigir. E quando o Bitcoin volta a cair ou se estabilizar, essas criptomoedas tendem a voltar a se valorizar, beleza? Então vamos agora para o gráfico do Bitcoin para a gente dar uma olhada para ver o que está acontecendo com o preço e também ver a possibilidade de formação de um topo aí, beleza? Bom, então o gráfico diário de Bitcoin, Bitcoin acaba de fazer um rompimento de mais um triângulo ascendente, ou seja, a zona de acumulação que agora vai continuar subindo, tenderá a continuar subindo. Na minha opinião, ainda está longe de encontrar topo, possivelmente vai buscar os 14 mil dólares e 15 mil dólares ainda essa semana, ou nos próximos dias, pelo menos.
e é isso que eu espero, né? A última resistência, a próxima resistência que a gente encontra é o de 13.800 dólares, onde o preço bateu e segurou. Essa possivelmente é um lugar onde o preço pode atingir, o preço do Bitcoin pode atingir, iniciar uma breve correção ou mais um período de acumulação breve para continuar subindo. Mas é importante frisar e entender o ciclo que nós estamos. Como passamos 2 meses após o halving e por um período de acumulação muito grande, a gente vai ver potencialmente o preço do Bitcoin continuar subindo constantemente. É um cenário que se repete, na minha opinião, muito parecido com o que aconteceu em 2016 para 2017. Então, na minha opinião, por esses próximos 12 meses, eu acredito que nós vamos repetir muito 2016 e 2017. Então, cada vez mais nós vamos encontrar preços acima, né? Por mais que nós tenhamos correções breves de até 40%, 50% dentro de um mês, eu acredito que a gente vai estar subindo. E aí todo dia as pessoas vão se surpreendendo e vão falando, não, agora eu acho que é topo, agora eu acho que é topo. Em todos os grupos que eu participo, as pessoas ficam tentando adivinhar topo. Então às vezes elas se antecipam, pegam uma pequena queda, uma pequena correção às vezes de 30% ou 20% em uma semana, se desespera e realmente sai do ativo e depois tem que recomprar mais caro, né? E o detalhe, e é um dos conhecimentos mais importantes que a gente precisa ter, é de como a gente pode descobrir topos majoritários ou reversões majoritárias de tendência. Coisa que, na minha opinião, pode acontecer mais lá para o ano que vem, tá? Porém, é interessante de saber antes, porque caso ocorra antes, de forma inesperada, a gente pode estar protegendo o nosso patrimônio. Muito bem, então, primeira coisa que a gente precisa entender a gente precisa entender qual é o ciclo que o ativo está agindo no presente momento. Na minha opinião, nós voltamos à tendência de alta secular do Bitcoin, que é a tendência de alta infinita, que a gente brinca, né? E basicamente depois do rompimento daquela LTB dos 3 anos, a gente começou a finalmente ter o retorno aí do mercado de alta. Então agora neste presente momento, eu espero ainda correções breves, né? Daqui em diante, pode ser que aconteça nos 14 mil, 16 mil, 20 mil, e quando acontecer, pelo menos eu vou querer saber, identificar pequenas reversões minoritárias, tá? Ou uma reversão majoritária. Para a gente descobrir as reversões majoritárias, mais conhecidas como topos, e também a gente pode utilizar a mesma estratégia para descobrir fundos, novos fundos dos preços dos ativos, e isso vale para todos os ativos aqui que a gente está falando, seja Link, seja Ethereum, até depois eu vou fazer uma análise da Link nesse mesmo vídeo. Eu quero mostrar para vocês o seguinte: primeira coisa que a gente vai adicionar é o volume, tá? Então o volume, ele geralmente apresenta para nós alguns cenários interessantes. Eu gosto de adicionar uma média no volume, deixo praticamente o valor em período de média de 20 mesmo, tá? E eu coloco uma média, então eu aciono essa média, geralmente essa média não está acionada no TradingView, eu aciono, e eu fico localizando então por volumes que são fora do comum, fora do normal, fora da média da EMA 20 aqui, e geralmente eles sinalizam ou pretendem sinalizar um pequeno topo minoritário ou majoritário. Sendo os majoritários os volumes, os dias que tiveram grande volume, então a gente pode encontrar fundos e topos nessa configuração, tá? Mas também você não vai usar só o volume para determinar quando você encontra um fundo ou quando você encontra um topo. Praticamente, para você identificar reversões minoritárias de tendência que podem se evoluir para reversões majoritárias ou topos mais extremos, onde reverte de uma tendência de um ano de alta para uma tendência de um ano de queda, a gente vai adicionar a média móvel de 9 períodos, tá? Eu ainda gosto de adicionar a média móvel de 9 períodos no gráfico semanal, então, tá? Então você pega o gráfico semanal e eu gosto muito você pode usar a média que já vem padrão, tá? Mas eu gosto muito de utilizar a média não no fechamento, mas sim na máxima, tá? Nas máximas dos candles. Ou seja, ele vai fazer uma linha, tá? Seja uma linha, aqui eu vou colocar uma linha branca para ficar mais fácil a identificação e ficar mais claro para nós aqui. Então a gente vai colocar uma linha e praticamente a gente vai ver o seguinte: o preço está seguindo uma tendência clara, né, no gráfico semanal, ou seja, são várias semanas consecutivas de alta, com algumas semanas de correções, e toda vez que ocorre isso aqui, ou seja, um candle com bastante força de cruzamento dessa média de 9 períodos com um fechamento na máxima da barra anterior, a gente pode entender que existe sim a possibilidade de fazer um pequeno topo minoritário, né, um topo de reversão, ou um topo de pullback, um microtopo, né?
que pode daí produzir um 40% de queda. E 40% de queda mesmo numa tendência de alta, é interessante você pegar e surfar isso, porque você pode aumentar a quantidade de bitcoins, de Ethereum, de qualquer outro ativo que você tenha interesse com esse cruzamento, tá? Só que saiba que se você estiver num ciclo de alta, como é o período que nós estamos, você tem que ficar por muito breve tempo, porque possivelmente e provavelmente dificilmente vai acontecer dele num primeiro topo fazer a reversão. Então toda vez que ele for fazer esse pullback, ele vai continuar subindo logo semanas seguintes, ou seja, ele pode ficar um mês numa correção, até um pouco mais ou um pouco menos, e você pode pensar que pode ocorrer a evolução de uma reversão de tendência majoritária. Então a reversão de tendência minoritária geralmente um pequeno pullback geralmente leva um mês ou algumas semanas no gráfico semanal para a continuação do movimento desse ciclo de onda de alta exponencial. Porém, quando ocorre o rompimento dessa média, o preço retorna e ele perde novamente, a gente chama isso de topo duplo. E topo duplo geralmente é uma configuração de longo prazo de reversão majoritária de tendência, onde neste exemplo aqui no topo duplo, uma tendência que vinha de alta muito forte num topo duplo agora, ele está afirmando, o mercado está mostrando para nós que o mercado perdeu força compradora. E aparentemente nós vamos ficar num ciclo interminável até que ele se cesse para uma tendência de baixa, até que ele encontre novamente um rompimento dessa média de 9 nas máximas das barras anteriores, como aconteceu neste período aqui então, tá? Então no final de 2017 a gente chegou no topo duplo do Bitcoin, ele começou a cair um longo período de reversão, ou seja, um bear market, e a gente fica vendido, a gente entra nas operações pensando em venda, na maioria das operações, porque a gente sabe que a gente está indo numa tendência, a tendência da corrente principal do mercado é de queda infinita, então ele vai ficar caindo até ele chegar num momento em que o mercado vai dizer, pô, tá barato demais, não tem mais como encontrar o preço tão baixo assim, não faz sentido o preço ficar tão baixo, e agora a gente precisa reverter, como aconteceu então aqui em abril de 2019, onde a gente teve uma forte barra verde no semanal, mostrando uma semana muito positiva, depois de um período muito longo de queda, e aí nós alteramos isso até a gente encontrar o próximo topo duplo, tá? Então toda vez que a gente tem topo duplo, né, no gráfico semanal, com uma grande quantidade, uma grande barra de volume, muito acima da média do volume anterior, dos volumes mais históricos, a gente tem formação de topo duplo e possivelmente reversão de uma tendência de alta para uma tendência de queda. Mesma coisa ocorre em fundos duplos. Então aqui nós tivemos fundo duplo, e a partir desse fundo duplo, com uma grande quantidade de volume também, a gente pode ver que o mercado cessou a queda e ele vai ter uma reversão majoritária, beleza? Então pode usar a média de 9, eu acho sempre interessante você usar a média de 9 para você perceber se você está no mercado bullish, e veja que recém estamos iniciando o mercado de alta, tá? Então recém saímos da depressão do mercado, que foi há praticamente 5 semanas atrás, beleza? Quando o mercado estava há muito tempo em 9 mil dólares, entre a faixa de 7.500 e 9 mil dólares, e finalmente rompendo esse período a gente entrou num ciclo de alta. E a partir do momento que a gente ficou acima da média de 9 períodos no semanal, e enquanto a gente permanecer nessa semana, não vale a pena você tentar arriscar sair antes do mercado, porque daí você está tentando antecipar o fim do mercado de bull market, que aparentemente se iniciou muito recentemente. Então não compensa, não vale a pena você sair do mercado antes dele finalmente reverter, né, fazer barras que fiquem, por exemplo, aqui, tá? Onde ele fez praticamente topo triplo aqui, mas ele fez uma segunda barra aqui, ó. Ele fez uma primeira barra abaixo da média 9 e uma segunda barra. Isso já é confirmação de alteração de tendência. Você fica em queda, você fica dolarizado até a tendência cessar, né? E aí, para isso, você usa linhas de tendência, você usa o volume, você usa vários itens aí para tentar descobrir as reversões majoritárias, certo? É difícil, não é simples, por exemplo aqui, ó, aqui ele fez uma reversão que parecia ser voltar para o mercado touro, mas ele falhou miseravelmente, a barra já voltou para baixo, então às vezes ele lateraliza, ele fica num período de acumulação. E geralmente no período de acumulação são os períodos de confusão, que causa confusão em todos os investidores, e é por isso que é muito difícil você ter certeza. Mas quando a barra semanal está acima da média de 9, você fica
a favor de compra. Você só vai alterar isso, você só vai reavaliar isso quando você vê uma barra ou duas barras de fechamento abaixo da média de 9 períodos. Isso é um dos fatores mais importantes para você descobrir topo. Outro sistema que eu utilizo, tá? É o sistema mensal. Então a gente bota no mensal o RSI. E no RSI também você pode usar no mensal a média de 9 para você determinar. Agora, por exemplo, nós estamos fazendo uma barra pin bar em cima de uma média de 9 períodos, iniciando para nós o mercado touro. Então, recém estamos iniciando o mercado touro em busca aí dos 100 mil dólares por unidade. Mesma coisa aconteceu aqui nesse período. Então, a gente teve um pin bar aqui e a partir desse pin bar a gente teve finalmente o início aí da grande pernada de alta. Mesma convexidade eu acredito que vai ocorrer no Bitcoin agora, principalmente porque as economias estão se recuperando lentamente e o S&P 500 está rompendo aí sua alta histórica, né? E vai buscar novos valores, novos patamares. Enquanto isso, a gente vai estar subindo. Outra coisa interessante usar no gráfico mensal é também para ver os volumes, a média de volumes acima do mensal. Veja que no mensal ainda o volume está abaixo da média, ou seja, ainda tem potencial de crescimento absurdo, tanto o Bitcoin quanto o Ether, beleza? Não só a gente alia os conhecimentos de fundamentos, então inclusive para quem gosta de análise fundamentalista ou quer ser um position trader profissional, primeiro link da descrição, curso Mestres do Bitcoin, 40% de desconto para você se tornar um position trader profissional, entender um pouco mais de por que eu sempre repito do ciclo de alta e por que nós voltamos ao ciclo de alta, beleza? Então é o seguinte, o volume abaixo da média ainda, então ele tem muito ao que subir ainda e alcançar, porém tem um detalhe interessante, aqui no gráfico mensal, tá? Quando o preço, eu coloquei essa configuração aqui do RSI, tá? Coloquei o valor de 2 períodos, fechamento da barra, e eu coloquei 95 a banda superior, ou seja, sobre compra, e 5 sobre venda. Veja que aqui eu utilizo esse RSI aqui para tentar determinar pequenos topos, tá? Ou reversões minoritárias. Você pode usar para majoritárias, mas eu gosto de utilizar para minoritárias, inícios de pullback. E na minha opinião, o preço do Bitcoin, por exemplo, ele tenderá a subir pelo menos até uns 14 mil dólares ou 13.800. Quando ele atingir esse patamar acima dos 95 pontos no RSI no gráfico mensal, no período de 2 meses, eu acredito que ele pode ter uma reversãozinha ou uma pequena correção um pouquinho mais forte. Ou seja, quando a gente atingir possivelmente os 14 mil dólares, nós podemos sim ter uma pequena correção de um mês ou semanal, algumas semanas de correção, onde o preço pode dar uma pequena queda, uma corrigida de até 40%, 35%. E você pode recomprar um pouco mais abaixo, tá? Então eu gosto de utilizar esse tipo de configuração para tentar localizar os topos minoritários de pequena reversão de pullback para a gente comprar, como aconteceu aqui, por exemplo, tá? Então, por mais que a gente teve um topo aqui, que foi abaixo do topo anterior lá de 2017, naquele mês, a gente teve uma oportunidade bem interessante de poder ficar vendido por um período mais longo, ou pelo menos ficar protegido de 50% dolarizado, 50% em Bitcoin, né? Para a gente poder tentar aumentar a nossa quantidade de Bitcoins, Ethereum e assim por diante. Então essa configuração aqui você pode estar utilizando em qualquer tipo de papel volátil. Para isso nós vamos também ver a Link. Então eu quero ver se a Link agora no presente momento ela vai ter a possibilidade de reversão breve, beleza? Vou mostrar aqui então para vocês a Chainlink /Bitcoin. Por exemplo, a Chainlink, ó, eu tomei a decisão de sair e vender um pouco a Chainlink provisoriamente, só porque ela tá na minha configuração de micro topo. Ela pode sim ter uma reversão breve, principalmente com a alta do Bitcoin, uma pequena reversão breve, tá? De curto espaço de tempo, para eu poder comprar mais abaixo e mais acima. Porém, a Chainlink, né, você sabe, a Chainlink, Ether, entre outras criptomoedas que utilizam sistemas DeFi, eles estão expoentes. Então, muita gente está querendo entrar no FOMO, está querendo entrar sem perder a oportunidade de poder alavancar o seu dinheiro utilizando essas criptomoedas ligadas ao mundo DeFi, e por isso elas podem estar nessa zona sobre compra, tá? Para mim a Link está bem estourada já, eu acho que ela vai fazer uma correção muito em breve, na minha opinião. No semanal aqui podem ver que ela também já fez um micro topo, ou seja, ela já está querendo fazer já um pequeno candle aqui de correção, pelo menos no link pareado em BTC. Se a gente pegar o link pareado em USD,
provavelmente a gente vai ver algo parecido. Ela está querendo fazer um início, para mim ela está se aproximando de um topo minoritário, beleza? Vai fazer uma correção breve, na minha opinião, e depois vai continuar subindo. Ela tem um potencial muito grande de subir. Praticamente hoje ela é a quinta maior criptomoeda do mundo. A Link cresceu muito forte, ultrapassou o próprio lixão do Bitcoin Cash, Bitcoin Satoshi Ethereum e a própria Litecoin. E possivelmente, possivelmente ela pode atingir os 10 milhões aí de market cap muito em breve. É isso que eu espero aí para a Link nesse próximo período. E provavelmente a Link vai superar o XRP, não falta muito aí para ela superar. Ela tem que dobrar o market cap, mas ela tem tudo para acontecer isso, né? Ainda mais com o FOMO, com essa vontade do pessoal de acumular criptomoedas, beleza? Bom, então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Na minha opinião, a Chainlink está fazendo pelo menos configurações técnicas de que vai fazer um micro topo, talvez uma reversão majoritária. Eu acho mais improvável, mas pode acontecer. Mas, inclusive, eu queria só falar no Desafio Cripto, eu estou em primeiro colocado aqui e eu estou muito confiante com o meu posicionamento em relação à minha carteira. Eu decidi apostar em Ethereum praticamente esse ano, Litecoin e XRP. E veja só que interessante, hoje mesmo a Litecoin e a XRP, elas vieram subindo com muito mais força do que o restante do mercado, né? Olha a Litecoin, que interessante. Então o que eu fiz? Com base em estudo, conhecimento que eu ensino no curso Mestres do Bitcoin, eu analiso os fundamentos, porque eu sou position trader profissional, foi assim que eu consegui a maior quantidade de bitcoins possível em 3 anos, que eu tinha conseguido, e basicamente eu fiz isso, eu fiquei estudando muitos fundamentos, fui aproveitando os ciclos de alta e de baixa, e esse conhecimento você tem aí disponível por apenas R$ 597, só clicar no link na descrição para você entender mais sobre esse tipo de conhecimento. Vale cada centavo, você vai tirar o dinheiro do curso em apenas 6 meses, beleza? 6 meses, possivelmente talvez um mês, se você estiver bem posicionado no mercado e aprender a se posicionar de forma decente no mercado, você vai conseguir tirar o valor aí de vários cursos do Mestre Bitcoin, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, desculpa pela demora, um grande abraço e tamo junto!